Hoje estou trazendo um tema assim um pouco fora do hábito que a gente costuma falar nos centros espíritas. É um tema mais científico, mas uma linguagem muito simples para nós. É uma pergunta que muitos fazem. É correto o espírita cristão sentir raiva, medo, angústia, paixão? É sublime alguém ficar sentindo essas coisas? Seria errado? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que entender como é que o cérebro humano funciona. Como é justamente esse kit que nós temos na nossa cabeça. As pessoas acham que o nosso corpo e o cérebro foi criado no plano espiritual assim, num sopro de Deus. Não é bem assim. A espiritualidade maior criou o nosso cérebro e o nosso corpo através de milhões e milhões de anos, tá? Então o nosso cérebro hoje, que é um kit de sobrevivência, ele tem vários aspectos de todos os animais. O nosso princípio inteligente passou por todos eles. Todos nós já fomos esses princípios, passamos por essas formas, até chegar na forma humanoide. Então, o nosso cérebro que nós temos hoje tem vários aspectos do cérebro de todos esses animais, que é um kit de sobrevivência, graças a Deus que temos ele. Então, o nosso cérebro ele foi evoluindo ao longo do tempo, desde os primeiros homens lá da pré-história, os primeiros homens das cavernas, que tinham um cérebro mais animalizado, mas começando a desenvolver aspectos importantes da emoção, da razão, até chegar justamente no nosso cérebro, do chamado Homo sapiens, que nós temos hoje. Bom, e daí? Aqui, gente, nós temos um cérebro cortado ao meio, ó. Vocês estão vendo, ele foi cortado aqui. Isso aqui é a parte da frente, e ali a parte de trás, ó. Esse aqui é chamado os lobos frontais da fronte, parte posterior. Essa parte basal aqui foi cortada no meio, é chamado tronco encefálico. E essa parte aqui, esse miolinho, é onde nós temos o chamado cérebro emocional. Assim, o nosso cérebro hoje, ele é dividido em três andares, básico. Nós temos um cérebro instintivo, um cérebro emocional, é a mente que pensa, uma mente que sente e uma mente que pensa. Então, trocando em miúdos, a nossa mente tem a mente que sente, a mente que pensa, a mente que sente, a mente que pensa. A princípio, a mente que pensa controla a mente emocional, mas nem sempre é assim que acontece. Deveria ser assim, mas nem sempre é assim que acontece. O nosso cérebro, portanto, que nós temos, esse é o cérebro nosso, do Homo sapiens. Ele começou justamente formando aqui, ó, lá nos répteis. Isso aqui é uma estrutura base do cérebro chamada de tronco encefálico. O tronco encefálico é justamente uma espécie, parece um tronquinho, em que esse cérebro é chamado cérebro primitivo ou instintivo. Aqui tem emoções básicas, tá? E tem instintos básicos, como fugir do calor, fugir do frio, sede, fome, frequência cardíaca, respiratória. Todos eles estão aqui. E ele atingiu um grande desenvolvimento nos grandes répteis, nos dinossauros. Então esse é um cérebro justamente chamado reptiliano ou instintivo, que todos nós temos. Sem ele a gente nem estaria vivo. E tem um cérebro mais no miolinho chamado cérebro emocional. Esse cérebro foi desenvolvido quando os primeiros mamíferos foram ocorrendo. É o cérebro que dá justamente as nossas emoções mais básicas. Olha aqui que interessante. Essa figura aqui do cérebro, essa parte em laranja é o chamado cérebro emocional, onde está todas as nossas emoções básicas. O medo, a paixão, a angústia, a tristeza, todos eles estão aqui. Esse é o chamado cérebro emocional, que começou a ser desenvolvido nos primeiros mamíferos. E tem uma estrutura dentro dele que eu quero falar, que vai ser a base da nossa conversa agora, uma estrutura chamada amígdala. Nós temos a amígdala da garganta, mas aqui a amígdala tem a amígdala do cérebro. É um núcleo de neurônios, de grupo de células nervosas que está dentro do cérebro. Tem um de cada lado, chamado corpo amidaloide. A amígdala vem do grego, significa apenas amêndoa. É uma bolinha um pouco mais desenvolvida na nossa espécie. Ele é muito importante para a nossa sobrevivência e sobrevivência emocional. Mas ele pode ser um mau patrão. Eu vou explicar daqui a pouco. E com o passar do tempo, o ser humano começou a desenvolver, na espécie humana, surgiu o chamado córtex cerebral. Córtex é chamado casca, a superfície do cérebro. E mais desenvolvido na espécie humana foi os lobos pré-frontais. Ó, essa parte aqui, ó, muito desenvolvida. Nessa parte está o julgamento crítico, a consciência, a lógica. Quero, não quero, posso, não posso. Então, a lógica, o raciocínio crítico, a vontade e até os sentimentos superiores estão principalmente nessa região. Teoricamente, esses lobos pré-frontais vão controlar a área emocional, legal, e é assim que tem que ser. Mas nem sempre é dessa forma que acontece. Então, o nosso cérebro, gente, ele foi desenvolvido de tal forma como um kit de sobrevivência para manter a minha sobrevivência e da espécie. É assim que ele foi feito.
E ainda é assim que deve ser. Só que esse corpo amidaloide é um ponto importante do nosso cérebro. Deixa eu dar uma figura aqui. Vejam só, vocês estão vendo aqui uma figura que foi destacada no cérebro, a amígdala, o corpo amidaloide, que é essa estrutura que está lá no fundo, dentro do cérebro emocional. O corpo amidaloide, gente, é o ponto de disparo das nossas emoções. Daqui, ele ocorre os disparos da angústia, do medo, da tristeza, da raiva, da paixão. Paixão aqui tem que ser entendido não somente aquela paixão romântica, mas é um sentimento que faz a pessoa fazer algo, impulsiona ela a fazer algo. Tem gente que tem paixão por futebol, paixão por comida, paixão por família, paixão por outras coisas. Então é uma coisa que estimula a fazer algo. Então não é apenas a paixão romântica que nós estamos falando. Então esse corpo amidaloide é o ponto de disparo dessas emoções básicas. Bom, e daí? Ele é o kit de sobrevivência de todos nós, porque sem ele a gente não estaria vivo. Porque ele mantém a espécie humana ou animal vivo, lúcido, fazendo o que tem que ser feito. O corpo amidaloide, gente, é uma espécie de alarme do cérebro. Ele é justamente uma sirene. Quando o animal ou nós estamos diante de um estímulo perigoso, ele dispara automaticamente, fazendo a gente agir, antes da gente começar a pensar. Isso foi muito importante para a sobrevivência da espécie e da própria pessoa. O homem lá das cavernas, o animal ou nós, quando estamos diante de uma situação perigosa, o corpo amidaloide, antes mesmo do cérebro tomar tanta consciência, ele ativa imediatamente o cérebro. É o chamado sequestro da amígdala, ou sequestro emocional. Algo muito natural para a nossa sobrevivência. O que é isso, sequestro da amígdala, sequestro emocional? A amígdala, ela recruta todo o cérebro dela, ela pega todo o cérebro para ela diante de um estímulo que ela supõe perigoso. Isso é muito tempo, o animal e todos nós temos. Diante de um ataque de um animal, diante de uma ameaça de uma tribo, diante de uma avalanche, o homem das cavernas, ele tinha que agir rápido. Era uma época que se você ficasse pensando muito no que fazer, você estaria colocando em risco a sua vida, da sua prole, ou da sua família, ou da sua tribo. Então, agir rápido. Ele estava sempre ameaçando, sempre em perigo. Então, a amígdala tinha um aspecto importante. E ela também age até hoje. Se esse prédio começar aqui a cair, todo mundo vai ter um sequestro da amígdala. Vai agir rápido. Se tiver fogo aqui, vamos agir rápido. Se alguém entrar aqui querendo nos agredir, nós vamos agir rápido. Entrar um pitbull feroz aqui dentro, nós vamos agir rápido. Por quê? É um sequestro da amígdala. No sequestro da amígdala, gente, ela recruta todo o cérebro e a gente perde naquele momento o raciocínio crítico, o juízo crítico, a atenção, o aprendizado. Porque há um disparo de 2 hormônios, chamados hormônios do estresse. O cortisol e a adrenalina. Isso é o sequestro da amígdala. Nesse momento, diante do perigo, existe a chamada reação luta e fuga ou parada, que prepara você, o animal, seja lá quem for, para enfrentar o problema, ou fugir do problema, ou ficar parado. É uma reação de luta e fuga, para lutar contra o animal ou perigo. Ou você foge ou você para. Como vocês já ouviram falar, muitas pessoas no momento de estresse intenso chegam a congelar. É o estado de choque. Isso é um sequestro da amígdala. Muitos crimes, infelizmente, foram cometidos durante o sequestro da amígdala. A pessoa, no momento de estresse elevado, ela matou outra pessoa. Ou agressões graves. Porque justamente ocorreu este sequestro. Ele perde praticamente o lobo frontal. Mas e daí? Isso é um mecanismo de defesa, claro, mas pode ser um mau patrão. Porque nesse momento do sequestro da amígdala, o corpo libera, então, como eu disse, adrenalina e cortisol. E prepara nós, ou o animal, para lutar ou correr. Há uma contração muscular, há um aumento da frequência cardíaca respiratória, há a dilatação da pupila. Isto é, prepara a gente, o animal, para enfrentar ou fugir ou parar. Isso é uma reação de sobrevivência, ainda bem que nós temos isso. Só para vocês terem uma ideia, já foi feito pesquisas com animais que retiraram a amígdala desses animais, principalmente macacos, etc. E descobriram que esses animais perderam o medo e a raiva. Alguém pode falar que maravilha. Só que esses animais, eles não competiam mais para procurar alimento, eles não acasalavam mais, eles não interagiam mais com o bando, eles não entendiam a hierarquia no bando. Olha só. Então vocês veem a importância, graças a Deus nós temos a amígdala para nos defender, para nos proteger. Ela é muito importante para as nossas emoções, elas são vitais para nós. Só que ela pode ser esse mau patrão. É o chamado sequestro da amígdala. E o sequestro da amígdala acontece em nós, no nosso dia a dia, nós somos homens modernos, não vivemos mais nas cavernas, mas ela infelizmente acaba nos pregando muitas peças. E todos nós tivemos sequestros da amígdala ontem, anteontem, hoje, e ainda vamos ter, se não tivermos alguma consciência de como lidar com as nossas emoções. Então veja só, gente,
A amígdala, ela acende, ela dispara diante de todo o perigo, tá? Olha aqui, esse aqui é um homem vendo uma cobra. Antes mesmo de chegar no lobo frontal, a amígdala dispara determinando uma reação. É uma cobra, ele vai correr. Seja homem, seja um animal, essa é uma reação. Reação normal, todos nós, diante de perigo, tá? Só que a amígdala, hoje em dia, ela reconhece como um estímulo, sendo possivelmente perigoso como altamente perigoso. Então, quando uma pessoa nos distrata, quando nós temos um bate-boca, quando alguém nos fecha no trânsito, quando a gente recebe uma resposta de alguém meio atravessada, a amígdala pode disparar da mesma fórmula. E dispara adrenalina, cortisol e temos a reação do animal. Ou a gente vai ficar calado, travado, engasgado, ou a gente pode agredir com palavras ou até fisicamente. Isso é uma reação que, infelizmente, a amígdala reconhece estar sendo agredido no sentido de colocar em risco a sua vida. Então a amígdala é assim, ela viu um estímulo. Ele não é perigoso, não vai matar a gente, mas ela pensa, isso me faz mal? Isso pode me matar? Eu odeio isso? Se ela responder sim, ela vai ter essa resposta. É o chamado sequestro da amígdala. Então, no trabalho, uma discussão com um colega, uma desavença no ambiente familiar, uma conta que não cai, que você esperava um dinheiro e não cai. E mais ainda, gente, é o chamado os pensamentos e preocupações que a gente fica ruminando no dia a dia. Isso, então, é uma armadilha terrível para a amígdala. É aquelas preocupações que vêm na nossa cabeça. Fica pensando no futuro, mas se eu ficar doente, eu vou perder o emprego. Aquela conta, aquele dinheiro que eu estava esperando não caiu. Poxa, o fulano de tal, não podia ter falado isso comigo, né? Que coisa, eu tive um bate-boca ontem, não largo isso está na minha cabeça direto. A gente fica ruminando o pensamento. E aquele pensamento volta, e volta, ao ponto que pode chegar a esse nível. É o chamado sequestro da amígdala crônico. Então a pessoa não tem uma reação aguda, como tivesse diante de um problema muito grave, isto é, ameaçando a vida, mas a amígdala entende que aquilo está ameaçando a própria vida. Então, ruminando pensamentos, os mais diversos, ou coisas que aconteceu, ou que vai acontecer, que nunca vai acontecer. A amígdala fica estimulada cronicamente. Isso é tão impressionante, meus amigos, que há pessoas que acham que é normal estar no estado de alerta. Porque a amígdala fica disparando segundos, minutos, horas, dias, meses. E a pessoa vive com o cortisol lá em cima e a adrenalina lá em cima. E o cortisol aumenta a glicose, a pressão, frequência cardíaca, obesidade, diminui a imunidade. Então você vê a beleza que faz com todos nós se ficarmos constantemente com a amígdala disparada. Então toda situação supostamente perigosa, a amígdala entende que está matando ela. Por isso que ela faz esse sequestro da amígdala. Porque eu repito, gente, sequestro da amígdala, ela praticamente, ela vai justamente bloquear os lobos pré-frontais, que é a parte do juízo crítico, da memória, da tranquilidade, da serenidade, do raciocínio lógico, da tomada de decisões, de buscar novas alternativas para resolver aquele problema. Então, se você deixa levar pelo sequestro da amígdala, a gente já sabe das consequências, né? Então, muitos de nós temos esse sequestro crônico, todos os dias, por qualquer coisa. A amígdala dispara. A pessoa entra no emprego, já vê o patrão, o colega do trabalho, já sente desagradável. Aí começa a amígdala a disparar, começa o cortisol, a adrenalina. Ela passa assim o dia todo, não consegue render no trabalho, não foca, porque está preocupada. Eu não gosto do fulano de tal. Ele fez isso ontem comigo. Poxa, mas se eu perder esse emprego, gente? Poxa, meu patrão não podia ter feito isso comigo. Esse tipo de pensamento, a gente fica ruminando no dia a dia. Isso é uma das principais causas de baixo desempenho, seja universitário, acadêmico ou profissional. É um sequestro crônico da amígdala. Porque a amígdala está interpretando, está entendendo que aquilo vai matar ela. Seja justamente uma situação externa, seja preocupações, pensamentos que ficamos ruminando. Então vocês veem, meu amigo, a gente não precisa de um obsessor, não. Nós somos nossos auto-obsessores muitas vezes, na maioria das vezes. Estamos sempre deixando-nos levar para um mecanismo de sobrevivência, mas que ainda ele é muito desagradável. No mundo moderno, nos deixamos levar por esse automatismo, justamente por essa programação base que o nosso cérebro tem. Ainda bem que temos, mas nós não podemos nos deixar levar pelo automatismo, pela rotina mental de um homem comum. Nós precisamos começar a criar novos hábitos e fazer com que os nossos lobos frontais possam cada vez mais tomar conta disso. Ah, Carlos, não é fácil fazer isso, mas existem vários hábitos que nós podemos adquirir ao longo do tempo. Assim como nós temos já programações já prontas do nosso cérebro, nós podemos formar novas programações. E é isso que nós vamos falar. Bom, a amígdala está aqui. Olha só o que está no Livro dos Espíritos, na questão 702.
se o instinto de conservação é uma lei da natureza. Ele diz, sem dúvida, é óbvio, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Num é puramente mecânico, no outro é racional. O que os espíritos estão falando de instinto de conservação é esse mecanismo que eu botei para vocês, do chamado nosso cérebro emocional. Manter o indivíduo vivo, você tem que estar vivo, reencarnado. Meus amigos, olha que interessante. Nós espíritas, principalmente que a gente está há muito tempo, a gente escuta muitos espíritos dizerem, eu não tenho medo da morte, eu sou espírita. Gente, todo mundo tem medo da morte. Uma pessoa que não tem medo da morte, ela tem um transtorno psiquiátrico. É algo para ser tratado, porque isso faz parte do nosso kit de sobrevivência, dado pela amígdala. Uma pessoa que não tem essa sensação, ela está justamente negligenciando sua vida em qualquer situação. Então todos nós temos medo da morte. O espírito entende mais, ele tem mais consciência do que vai acontecer, do processo reencarnatório. Ele tem mais cognição, raciocínio, mas a emoção de sobrevivência ele tem que ter, senão a gente não fica no corpo físico. Isso é uma estratégia da vida, para não segurarmos na reencarnação. Eu fico falando que às vezes o espírita fala, eu não tenho medo da morte. Imagina pegar essa pessoa e tentar tirá-la do 30º andar. É claro que ela vai reagir. Ela vai lutar comigo, ela vai segurar nas grades justamente da janela, porque é um instinto básico. Ela vai ter o que a gente chama de sequestro da amígdala, ainda bem que tem isso. Então esse instinto de conservação está lá na amígdala, ele faz parte da nossa sobrevida. Ainda mais à frente, nós temos que lembrar o seguinte, bom, tá, a amígdala é uma coisa importante, mas como é que eu faço para não ficar caindo nessa programação? Todos nós estamos aqui, caímos nessa programação, Carlos. Veja bem, Kardec aqui na questão 907, ele pergunta, o princípio das paixões sendo natural é mal em si mesmo? Paixão aqui deve ser entendida, gente, não só como paixão romântica. É aquele impulso que as pessoas têm para fazer algo. Olha só que ele fala, não, ela não é mal. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem e as paixões podem conduzir a grandes coisas. O abuso, que é um problema. Mais adiante, ele faz uma comparação muito interessante, que a paixão é como o cavalo. Você está dominando o cavalo, está ótimo, mas quando o cavalo passa a te dominar, ele vai te jogar no chão. Então a paixão e essas emoções, elas são importantes para nós. Elas são excelentes. É para a nossa sobrevida. Só que nós precisamos justamente dar uma sequência, um timing para ela, um controle melhor para tirarmos o melhor proveito dela. Mas e aí, Carlos, o que eu faço então? Gente, isso é o principal ponto dos especialistas em inteligência emocional. O objetivo, gente, é o equilíbrio, não supressão das emoções. Ninguém aqui, ninguém vai ficar sem ter raiva, medo, tristeza, paixão. Não tem como suprimir, cortar essas emoções. Faz parte do nosso kit cerebral. Nós vamos desencarnar e vamos levar esse kit para o outro lado. Aliás, ele surgiu no plano espiritual para a nossa sobrevivência. Peraí, Carlos, quer dizer que eu vou desencarnar e eu ainda vou ter essas sensações? Ainda bem, porque a nossa condição humana. Assim como é aqui no plano físico, a gente busca a espiritualização, existe a humanidade natural dos espíritos. Meus amigos, nós temos uma visão muito romântica da vida espiritual, que as outras religiões passaram para nós. O inferno, o céu maravilhoso, a vida do outro lado continua literalmente como nós estamos aqui. Nós trabalhamos em reunião mediúnica há mais de 30 anos, e não só os livros, mas a gente vê o relato dos espíritos. Muitos espíritos desencarnam e duvido que estão desencarnados. Porque eu digo, mas eu estou vivo, eu estou sentindo meu corpo quente, meu coração bate, eu tenho sede, fome. Nenhum espírito vai desencarnar e vai ficar volitando do outro lado. Nossa vida continua literalmente como estamos aqui, gente. O que não foi resolvido aqui vai ter que ser resolvido do outro lado. Principalmente na área das emoções. Se eu sou alcoólatra aqui, eu vou continuar do outro lado. Se eu sou um homem de bem, gosto de estudar, trabalhar, eu vou continuar do outro lado. Se eu tenho ideais aqui, eu vou continuar do outro lado. Se eu sou irritadiço aqui, explosivo, eu vou continuar do outro lado. A morte é apenas um fenômeno biológico, os espíritos sempre vêm nos dizer isso. É apenas uma decomposição, uma disjunção molecular. Se nós desencarnássemos agora, ia continuar daqui a 1 minuto fora do corpo da mesma forma. Da mesma forma. O plano espiritual nos abre mais possibilidades, se estivermos prontos para isso. Mas continuamos da mesma forma. A morte não beatifica ninguém. Não dá angelitude a ninguém. Ninguém vira anjo ou demônio porque saiu, desencarnou. Continuamos da mesma forma. Todos os livros, todas as revelações revelam isso. No plano espiritual, portanto, gente, nós temos muitos de nós, muitos condicionamentos da vida presente. E é assim que deve ser. Faz parte do processo evolutivo. Muitas pessoas desencarnam e continuam tendo a religião que tinham aqui embaixo. Sejam católicos, protestantes, umbandistas, seja lá o que for.
A espiritualidade não violenta ninguém. Não é porque alguém vai desencarnar que vai acreditar em reencarnação, que vai acreditar justamente que existe vida em outros planetas ou algo parecido. A pessoa continua com o mesmo modus operandi que ela tinha aqui embaixo. O que ela crê, aquela crença, ela vai do outro lado da mesma forma. Então vamos tirar essa crença ainda muito limitante. A vida continua, literalmente. André Luiz relata que o berço inicia, o túmulo desdobra. Quando a gente desencarna, a gente continua na segunda etapa da própria existência. Não existe racha, não existe quebra. Você continua, é outra etapa. Outras oportunidades, você vai poder aproveitar ou não. Então, gente, o objetivo é o equilíbrio. Então, como manter esse equilíbrio? Primeiro, a gente tem que lembrar do estresse positivo. Aquelas emoções que eu falei, que está lá na amígdala, raiva, medo, angústia, desde que elas não tirem a nosso raciocínio lógico, elas são positivas para nós. É o chamado estresse positivo, que nos prepara para enfrentar um desafio. Todos nós, diante de uma prova, entrevista de emprego, vamos ter uma conversa mais delicada com o familiar, com o chefe, etc. É um estresse positivo. Então, essas emoções preparam, aumento da frequência cardíaca, respiratória, para eu enfrentar aquela situação possivelmente estressante. Isso é bom, é ótimo. O problema é quando a gente entra num mergulho, justamente, do sequestro da amígdala. Por que o estresse positivo? Porque são emoções mobilizadoras. Como assim, Carlos? A raiva, gente, ela pode realmente levar a um crime. Eu posso agredir uma pessoa. Mas a raiva, num certo ponto, ela pode me ajudar a mobilizar, a levantar o traseiro da cadeira e fazer o que eu tenho que fazer. Poxa, eu recebi uma crítica. Nossa, eu tenho que melhorar nisso. Você fica com raiva. O seu chefe vai lá, te faz uma crítica. Não, vou fazer esse trabalho melhor. Você faz aquilo com raiva. Quer dizer, a raiva te motiva a fazer aquilo. É um aspecto positivo. É o estresse positivo. São emoções mobilizadoras à raiva. E a raiva nos ajuda a manter também limites nas relações. Por mais que amemos uma pessoa, ela temos que dar limite nas relações. Ninguém pode falar o que quiser e fazer o que quiser conosco. Opa, peraí, você é o amor da minha vida. Seja filho, seja esposa, seja marido, seja quem for. Mas temos que ter limites. Porque quando não há limite, gente, existe abuso das pessoas nas relações. Elas acham que pode invadir a nossa intimidade como quiser, comentar o que quiser. Então a raiva nos ajuda a manter limites. Isso é uma imunidade psíquica para a nossa saúde mental. Outra emoção mobilizadora, justamente, é a tristeza. Mas que é isso, Carlos? Ficar triste é bom? Não é bom, gente, mas faz parte do nosso kit de sobrevivência. A tristeza, em alguns momentos da nossa vida, é natural. Eu não passei naquela entrevista de emprego. Faleceu alguém na minha família. Eu esperava ganhar aquela quantia, não ganhei. Eu esperava a visita do fulano. Eu fiz uma prova, não passei. É óbvio que você vai ficar triste, gente. Isso é uma reação natural. Independente das suas crenças, independente se é uma pessoa que você acha que é cristão ou não, isso faz parte da nossa formação. De onde vem a tristeza? As primeiras tribos, homens da pré-história, quando morria alguém, eles ficavam tristes. A tristeza, todo mundo aqui já sentiu isso, você perde energia, você fica desanimado, parece que não tem força para fazer as coisas. E isso era um mecanismo de defesa na época. Porque quando morria alguém do clã, da tribo, eles ficavam mais vulneráveis se eles ficassem andando pelas regiões, enfrentando as intempéries do meio, porque eles poderiam ser atacados por animais, outras tribos, as avalanches, as erupções vulcânicas, eles ficavam mais vulneráveis quando eles tinham um menor número no clã, no grupo, na tribo. Principalmente quando morria um dos maiores líderes ou o membro mais forte do grupo. Então a tristeza é uma forma para eles manterem perto de casa e não ficarem andando e se expondo à vulnerabilidade do meio. Então a tristeza era uma forma de mantê-los por um tempo perto da caverna ou perto de casa. E a tristeza tem essa função mobilizadora em nós. E o quê? A tristeza está nos dando a mensagem: adapte-se. Espere para fazer o que você tem que fazer. Reavalie essa sua perda, que agora você vai ter que se preparar para outra coisa. Aí quando a pessoa não se adapta, Carlos, ela entra na depressão, na doença. Quando tem um luto, ela não se adapta. Ela perdeu o emprego, não se adapta. Ela fez um concurso, teve um desgosto emocional, não se adapta. Ela vai entrar na depressão. Mas a tristeza é um recado. Adapte-se, adapte-se. Vamos nos preparar para outra situação. E por isso também é o medo. O medo também é uma emoção mobilizadora. O que o medo quer dizer? Prepare-se mais. Comece a se preparar melhor para esse desafio, sem travar. Então, seja uma entrevista de emprego, seja uma prova, seja um curso, seja uma conversa que você tem com alguém, uma viagem, quer dizer, o medo está dizendo para você: prepare-se mais um pouco. Comece justamente a se preparar melhor, seja lá qual for esse desafio.
Então, meus amigos, são exemplos de que esse estresse positivo, essas emoções que partem do corpo amigdaloide, eles são justamente benéficos, são emoções mobilizadoras. O problema é quando a gente começa a entrar no que a gente chama de sequestro da amígdala. Carlos, mas como é que eu vou saber se é um estresse positivo, se eu estou entrando na sequestro da amígdala? Como é que eu vou saber? Existem várias formas disso, gente. Várias formas de impedir que a gente entre no sequestro da amígdala. Segundo estudiosos de inteligência emocional, há 3 técnicas muito simples que a gente pode praticar no dia a dia. Isso é exercício. A repetição é a mãe do aprendizado. É o que Jesus diz, vigiai e orai. Essa é uma das formas. Como evitar justamente o sequestro da amígdala? Essa descarga de cortisol, de adrenalina, de eu fazer aquilo que não deve, uma coisa impensável, ou ficar com aquilo na cabeça, aquele pensamento horroroso. São 3 coisas básicas, simples, mas para serem praticadas. Ninguém aqui vai aplicar isso, gente, quando tiver um transbordamento emocional. Não funciona. Então nós vamos treinar isso no dia a dia. Coisas simples. O primeiro, gente, é perceber os sinais físicos de um sequestro emocional. Às vezes as pessoas não percebem isso. Um deles é o aumento da frequência cardíaca. Muita gente não vai perceber isso. Mas uma delas é fatal. É a respiração. Todo mundo, quando começa um sequestro da amígdala, um sequestro de estresse, é justamente a respiração sai da frequência. Você começa a ficar com falta de ar. Você vai perceber isso. Meus amigos, os profissionais de saúde não ensinam uma coisa importante, parar para respirar. Todos nós temos que parar para respirar. Que isso, Carlos? Que maluquice é essa? Existe até exercícios para isso, a chamada meditação. Mas ninguém precisa fazer meditação para saber respirar. Exercícios básicos, tirar 2, 3 minutos durante a semana para você fazer a inspiração pelo nariz, reter e soltar pela boca. Retém, solta pela boca. Faz isso 2, 3 minutos. Mas que maluquice é essa, Carlos? Meus amigos, a respiração, ela dá um novo biorritmo para o seu cérebro. Ela está avisando o seu cérebro, desacelere, produza mais para mim outros neurotransmissores, hormônios da felicidade, como dopamina, serotonina, ocitocina, que acalmam você. E acalmam justamente. Você já viu quando a gente está no meio, começando a ficar meio estressado, alguém fala pra gente, respira, respira. Parece que a gente fica mais nervoso ainda quando a pessoa fala assim, né? Mas é momento literalmente de respirar mesmo. Parar na hora e começar. Encher o peito, soltar. Isso é exercício. Ninguém vai esperar um momento de estresse para fazer isso. Exercício, gente. A repetição é a mãe do aprendizado. O cérebro trabalha assim. Eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouquinho. Então, gente, há uma das coisas, perceber a sua respiração. Toda vez que a gente começa a entrar no sequestro da amígdala, começa a entrar num momento de descontrole emocional, verificar a respiração. E começar a inspirar, reter e soltar para dar outro ritmo para o cérebro. Um outro muito importante é estar atento ao início do transbordamento. São os primeiros pensamentos desconfortáveis. Isso é um treinamento, gente. Nós temos mania de ficar ruminando o pensamento, gente. Ah, o que aconteceu ontem vai acontecer amanhã. O que aconteceu ontem vai... E fica naquilo na cabeça. Então o pensamento chega a tal ponto que a gente entra no sequestro da amígdala e não percebe isso. Você nem está prestando atenção no que você está fazendo. Você está numa festa, você está no trabalho, você está fazendo compra, você está pensando naquilo, está ruminando aquilo. E faz tudo mecânico, quando não erra e não vive o momento, não vive o presente. Então, começar a prestar atenção nos primeiros pensamentos. Opa, esse pensamento está vindo agora. Está querendo me pegar. Não vai mesmo. Já identifiquei que esse pensamento está me deixando já mais desconfortável. Seja qual pensamento que for, gente. Semana passada mesmo, acordei de manhã já com pensamentos preocupantes. Eu já identifiquei qual eles eram. Se eu não soubesse disso, ia passar o resto do dia com esse pensamento na cabeça. E acaba o dia. Então você identificar no início. Opa, estou identificando. Então o pensamento inicial, gente. Antes que ele comece justamente a tomar conta. E uma outra forma ainda de fazer com que esse pensamento não fique na nossa cabeça é duvidar, questionar esse pensamento veementemente. Como assim? Na hora da conversa interna, que está lá conversando com o pensamento, está ruminando, falar com o pensamento. Não, aqui ó, ser agressivo com ele, com o pensamento. Cala a boca, senta aí. Eu estou em outro momento, eu não vou resolver isso agora. Eu estou trabalhando, eu estou no aniversário, eu estou fazendo compra. Fica sentadinho aí, depois eu converso com você. Se você está falando nem é verdade, é uma forma de questionar o pensamento. Se ele ficar, se duvidar dele. Isso é exercício, gente. Então isso aqui é justamente
já há muitos anos pelos pesquisadores na área de inteligência emocional. Então, perceber a alteração do ritmo respiratório, identificar os primeiros pensamentos negativos ou que está nos deixando numa situação desconfortável, já no início, e tentar questioná-los sempre, como eu disse, de forma veemente. Isso é uma forma justamente de combatermos o sequestro da amígdala, que, como eu disse, pode nos levar à tragédia, não só um quadro de estresse. Então, gente, para a gente fazer isso, a gente tem que lembrar que nós somos escultores do nosso cérebro. Isso é verdade, a gente não aprende isso na escola. Olha essa coisa interessante. Isso aqui é uma coisa muito importante. Poucas pessoas no planeta Terra sabem disso. Deveria saber mais. É chamado neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? O que é isso? Nós somos escultores do nosso cérebro. Até o início da década de 90, achava que o cérebro era assim. Ele tem um número X de neurônio. Morreu, morreu, acabou. Você não pode mais mexer no seu cérebro. Você nasceu assim e vai assim pro resto da vida. Isso caiu completamente por terra. Eu estou falando aqui com argumentos científicos, tá? Você tem vários trabalhos para isso, quem quiser pesquisar. Então, justamente, a neuroplasticidade, gente, vem de neurônio, célula nervosa, com plástico. Então, neuroplasticidade, a capacidade de moldar o nosso cérebro. E nós somos realmente escultores do nosso próprio cérebro. Então, a repetição é mãe do aprendizado. Então, toda vez que você fala alguma coisa, pensa alguma coisa, que você faz algum gesto, repetidamente, você passa a determinar como seu cérebro deve funcionar. Isso é muito, muito importante. As pessoas, nós não temos consciência disso. Nós estamos sempre deixando o nosso cérebro trabalhar no automático. Vai, até que a gente começa a ter um sequestro da amígdala. Então, começar a ter essa percepção de nós mesmos. Então, gente, isso é muito, mas muito sério que estou falando. Tudo que você pensa, faz, sente, você determina que seu cérebro passa a trabalhar daquela forma. O cérebro, gente, quando a gente faz algo repetido, pensamento repetido, emoções repetidas, ele passa a gerar novos circuitos dentro dele, novos caminhos dentro dele. E quanto mais a gente repete uma frase, uma emoção ou alguma coisa, ele passa a ficar cada vez mais forte aquela conexão. Um exemplo simples, pronto, aqui muitas pessoas têm carteira de habilitação, muita gente aqui sabe dirigir. Quando a gente está aprendendo a dirigir, tudo fica muito racional no início. Eu vou ligar o carro, eu vou pisar na embreagem, passar a primeira, o carro sai, agora a segunda. É assim no início. Depois fica automático. Fica o cérebro inferior, aquela coisa mais automatizado. Todo mundo sabe que é assim, porque o cérebro já criou novas conexões para fazer aquilo rápido. Outra coisa mais simples do dia a dia. Tem gente que faz um almoço fora do comum, sabe fazer um arroz, um feijão fora do comum. Uma coisa divina. Ou temperar uma carne. No início começou a ver a receita. Como é que eu faço? Colocar água, arroz. Depois faz aquilo rápido. A pessoa sabe a água que tem que colocar, o tempo exato no fogo. Como é que ela sabe disso, gente? Ela faz isso em meia hora, esse feijão delicioso, ou esse arroz delicioso. É porque faz isso há muito tempo, o cérebro criou conexões para ela fazer aquilo rápido. Eu coloco água aqui, é automático. Também é assim na nossa vida emocional, afetiva, sentimental. O nosso cérebro, gente, tudo que a gente fala, repete, faz, ele produz, ele faz conexões. Olha que interessante. Quando a gente tem um hábito específico, o nosso cérebro começa a fazer com que as conexões fiquem cada vez mais sólidas, mais consistentes. Você fala uma coisa, sente uma coisa, o cérebro cada vez vai ficando mais fixo em determinada conexão. Aquela conexão vai ficando sólida. E essa conexão fica tão sólida e consistente que o cérebro passa a optar por esse novo padrão, por esse novo modus operandi. Então, gente, os nossos pensamentos, o que falamos, o que sentimos, faz o cérebro funcionar daquela forma. Isso é muito impressionante. Olha aqui, ó. Por quê? O cérebro não diferencia o real do imaginário. O quê? O nosso cérebro não entende ontem, amanhã e o não. O nosso cérebro cognitivo, os lobos frontais, entende, sabe. Mas o nosso cérebro emocional, não. Quando você está pensando uma coisa no passado, ele está entendendo que você está vivendo agora. Quando você está pensando ou ruminando uma preocupação no futuro, ou uma coisa boa que você está mentalizando, o cérebro está achando que está acontecendo agora. Se eu pedir para vocês, olha, não pensem numa bola vermelha. Vocês vão pensar na bola vermelha porque o cérebro, nosso emocional, subconsciente, não entende não. Então é sempre passado, presente e o não ele não entende. Tudo está acontecendo agora. Então muitas pessoas, vocês já ouviram falar, que têm traumas graves, ou porque foram da guerra, ou porque foram assaltadas, sofreram algum abuso moral, sexual, etc. Quando elas lembram disso, elas começam a passar mal. Coisa que aconteceu há 30 anos atrás. Mas o cérebro reconhece que está acontecendo agora. Elas têm uma liberação de adrenalina, cortisol, sequestro da amígdala.
Assim também, a pessoa ficar pensando no futuro, o que vai acontecer, eu vejo um acidente, meu filho vai sofrer um acidente, meu Deus do céu, eu vou perder meu emprego. O cérebro entende o que está acontecendo agora. Aí você repete o pensamento, o cérebro entende o que está acontecendo agora. Ele não entende o que é passado e futuro. E ele começa a trabalhar dessa forma. Então, olha só, gente, tudo que pensamos, sentimos e falamos, o cérebro começa a agir daquela forma. O que eu vou falar é uma coisa muito importante agora. O cérebro, gente, é uma máquina para encontrar coerência, sentido, congruência entre o que a gente fala, pensa e sente, faz e como ele trabalha. Quando eu tenho essas frases, eu estou muito velho para aprender isso. Isso não é para o meu bico. Minha vida é um karma mesmo. Minha vida está indo. Lá em casa, eu estou muito doente. Gente, o cérebro começa a trabalhar dessa forma, para falar que a sua vida é ruim, que você realmente não consegue fazer as coisas, porque o cérebro ele tenta encontrar sentido, congruência entre aquilo que você faz e pensa e como ele trabalha. Então ele começa a trabalhar dessa forma, ao ponto de que justamente vai acontecer uma coisa que a gente chama de crenças autorrealizáveis ou profecias autorrealizáveis. O que você diz repetidamente, o que você pensa repetidamente, você faz, o cérebro começa a programar para trabalhar. Igual o exemplo que eu dei do arroz do feijão bem feito, ou de dirigir um carro. Você pensa naquilo todo dia, você fala aquilo todo dia. É seu modus operandi, o cérebro passa a agir para você realizar aquilo. Então uma pessoa que fala que realmente uma coisa vai dar certo ou não vai, ou que vai dar certo, o cérebro começa a agir de tal forma para te levar àquela situação. Seja o êxito, seja uma desgraça. Um dos maiores professores de coaching, o Dr. José Roberto Marques, ele fala assim, as pessoas acham que eu sou profeta. Ele é um grande estudioso em coaching e inteligência emocional. Ele fala, as pessoas me procuram falando assim, um cliente chega e fala assim para mim, José Roberto, eu tenho agora um projeto legal na minha vida, um sonho, eu acho que vai dar certo. Ele fala, então vai dar certo. A mesma coisa outra pessoa fala, José Roberto, eu tenho uma situação, mas eu estou assim com um pressentimento ruim, eu acho que não vai dar certo isso. É uma intuição negativa. Ele fala, acho que não vai dar certo mesmo não. E não dá certo. Por quê? A pessoa passa a reprogramar o cérebro dela para não dar certo. Passa a reprogramar o cérebro dela para dar certo. Não é uma questão de ficar pensando positivo, não é isso. É porque a programação repetida faz com que o cérebro passe a encontrar caminhos para te levar àquilo. Exemplos de programação, crenças autorrealizáveis. Gente, nós somos os nossos auto-obsessores ou os nossos anjos da guarda. Olha só. Imagina justamente, muitas pessoas já viveram essa situação, quer comprar um carro. A pessoa, não interessa se é um carro bom, barato, bonito, do ano. A pessoa quer comprar um carro, eu gostei desse carro. Ela sai na rua, essa pessoa tende a ver esse carro na rua. Nossa, assim, um aviso, puxa vida, olha, estou vendo esse carro, onde eu vou? Onde eu vou? O cérebro começa a selecionar para ver aquele carro. Porque você preparou, você quer muito aquilo, o cérebro começa a ver aquilo. Outra experiência negativa, poderia ser homem e mulher, gente. Isso aqui é apenas um exemplo para a gente entender o que é profecia autorrealizável, tá? Sou homem, tenho uma experiência afetiva desagradável com a mulher. Ela me traiu, me maltratou. Saio chocado, chateado, machucado. Aí eu começo a pensar, poxa, mulher não presta. Nenhuma mulher, poderia ser a mulher com homem, a mesma coisa. Homem não presta, é tudo igual. Começa a generalizar. E começa a repetir isso. O cérebro começa a trabalhar dessa forma. Aí eu vou entrar numa nova relação. O cérebro vai começar a perceber naquela nova companheira ou no companheiro algum aspecto negativo. E o cérebro vai me fazer encontrar. É assim que trabalha. Eu vou falar, aí eu falei, mulher não presta, ou a mulher falar, o homem não presta lá. Tá marcado, olha só o que ele fez comigo de novo. Gente, isso é uma coisa impressionante. Nós trabalhamos assim, porque nós determinamos para o cérebro trabalhar desse jeito. Aqui, o cérebro trabalha do meu jeito, eu quero que você trabalhe assim. Ele sempre vai procurar congruência, coerência, sentido. É assim que o nosso cérebro é produzido, gente. E a gente começa a criar conexões e trabalhar dessa forma. Por isso que o Espírito Emmanuel relata que todos nós respiramos num clima que produzimos para nós mesmos. O que você pensa, sente, faz, o cérebro começa a funcionar daquela forma. E começamos a criar uma série de ambiência fluídica e de alterações psíquicas no ambiente da nossa mente. Então nós representamos os pensamentos mais profundos que temos através dos fluidos que temos à nossa volta. Então veja só que coisa linda, a inteligência emocional, as neurociências, vem comprovar o que o Espiritismo está dizendo textualmente há muito tempo. Que nós somos os nossos próprios obsessores, ou que nós somos também os herdeiros das nossas próprias ações. Nós somos construtores do nosso próprio destino. Então, gente, nós somos capazes justamente de modificar completamente o nosso cérebro através mudando nossos hábitos, como falamos, o que falamos e repetimos. E mais ainda, gente,
É incrível. Palavras que falamos sem pensar, frases até em tom de brincadeira. O cérebro interpreta que aquilo é verdade. Poxa, cara, não é uma brincadeira, eu falo essa frase de vez em quando. O cérebro cognitivo entende que é brincadeira, mas o cérebro emocional não, gente. Nós temos vários vícios linguísticos que carregamos desde a nossa infância. Frases que nossos pais falavam, a gente continua a repetir. Se são coisas boas, ótimo. Mas são coisas que produzem escassez, doença, sentimento de angústia, tristeza, de que não sou capaz. A gente tem essa programação mental. Imagina uma criança que sofreu bullying na infância. Ela começa a chegar na vida adulta achando que ela não é merecedora de amizade, de um grupo amoroso. Porque ela acha que aquilo foi implantado nela. A rejeição, ela começa a crescer, que está sendo rejeitada. Que isto é, ela não pode ser amada. O cérebro dela preparou ela para isso. Bom, eu aceitei essa programação. Eu não fui amado, então eu não tenho o direito de ser amado, porque as pessoas realmente não gostam de mim. Porque realmente eu tenho aqueles defeitos que me colocaram. Eu acho que isso é verdade. Então, assim, mas não é possível, Carlos. A mente consciente dela sabe que não é isso, mas foi implantado essa crença nela, no cérebro dela. Assim somos nós. O que você fala, repete, faz, o cérebro começa a trabalhar desse jeito para levar você a ações daquele jeito. Isso é algo impressionante. Então, meus amigos, as crenças realmente são autorrealizáveis. As crenças é um conjunto de valores, significados, é como eu vejo o mundo, é a opinião que eu tenho sobre mim, sobre as pessoas, sobre a vida. Então, nós temos a capacidade de mudar esses hábitos. E mais ainda, olha que coisa impressionante, gente. Olha que coisa impressionante. Eu coloquei uma referência bibliográfica para quem quiser pesquisar. Isso aqui é um trabalho científico de uma revista de psicologia chamada Behavior Therapy. Olha só, em torno de 91% das nossas previsões de preocupação nunca acontecem. O espírito de Joana de Ângeles falou isso há mais de 20 anos para o Divaldo Franco numa mensagem. A maioria das preocupações nossas para o futuro nunca vão acontecer. Olha o trabalho científico realizado em 2020, está aqui, ó, falando que 91% das nossas preocupações não ocorrem. Olha que maluquice, como o nosso cérebro trabalha. Coisas mais simples. Daqui a 5 minutos eu vou sair, mas pode chover. E se chover, eu vou molhar todo. Olha só, e nunca acontece isso. E com outras coisas, desastre, doença na família, eu vou ficar desempregado, eu vou ter um câncer com esse problema. Isso não ocorre. Olha que coisa impressionante. Olha como é que o nosso cérebro nos prega peças. Imagina a gente ficar cultuando e pensando nisso o tempo todo. Isso nos tira completamente o foco do que temos que fazer. Mais ainda impressionante é a segunda pesquisa científica, publicada numa revista da Universidade de Harvard. Olha só, 47% das horas que a gente fica acordado é gasto em divagando a mente. Como assim, cara, divagando a mente? Eu sei que ninguém faz isso aqui, né? Só fica pensando no passado, no futuro, não presta atenção no presente. Fica pensando o que aconteceu ontem, o desaforo que a pessoa me fez. O que eu fiz ontem, que eu tinha... o que eu tenho que fazer amanhã mesmo? Eu vou sair daqui, eu vou passar no supermercado. Não, depois eu vou pegar a minha filha e não está aqui presente. A gente está sempre ruminando ou divagando o pensamento, ou no passado, ou no futuro, nunca presente. Meus amigos, isso aqui é uma pesquisa científica. Quase a metade do tempo que a gente fica acordado, a gente está divagando o pensamento. E esse trabalho científico demonstra que quando a gente começa a fazer isso demais, isso é um fator preditivo positivo para a infelicidade. Isso aqui é um marco para a pessoa desenvolver tristeza, infelicidade, angústia e entrar no quadro depressivo. Porque ela nunca está no presente. Como as filosofias orientais vêm dizer e o Espiritismo vem nos falar. O presente é um presente de Deus. É estar no momento, com tempo de qualidade. Eu estou aqui falando, eu estou aqui no centro, eu estou prestando atenção. O que eu vou fazer o melhor? Eu estou lendo, eu estou trabalhando, eu estou cozinhando, eu estou conversando com alguém. É aquele momento. Vamos desligar de tudo. Então, esse é um exercício para a nossa mente. A gente sair desse automatismo que nós estamos tendo. Divagando a mente. Indo e voltando. Isso é questão de treinamento. É a nossa capacidade de fazer o nosso cérebro trabalhar por nós. Isso, gente, é mais impressionante ainda. Eu falei dos nossos vícios linguísticos. Frases que falamos inocentes de forma repetida. E aqui, gente, postura corporal. Você fala assim, que é isso? A postura corporal faz o meu cérebro trabalhar de determinada forma? Impressionante. Eu já citei até essa autora aqui em outras palestras. É uma psicóloga da Universidade de Harvard, chamada Amy Cuddy. Ela relata, por exemplo, alguns trabalhos dela, ela publicou um livro chamado O Poder da Presença, eu indico para vocês lerem. Ela fala, por exemplo, uma pesquisa da posição da Mulher Maravilha. Pode ser do Super-Homem também, mesma coisa. Pessoas que ficaram 3 a 5 minutos com a posição da Mulher Maravilha. Mãos na cintura, peito estufado, o queixo erguido. Pedir para essas pessoas que foram pesquisadas, ficaram assim 3 a 5 minutos. Depois dosaram a testosterona e o cortisol delas.
elas tinham um aumento da testosterona, que prepara a pessoa para enfrentar um desafio, e diminuição do cortisol, que é o hormônio do estresse e que ativa o corpo amidalóide, que eu falei para vocês no início. Então, justamente, a Amy Cuddy fez esse trabalho científico fantástico, demonstrando que essas pessoas tinham mais autoestima para fazer uma entrevista, para justamente fazer um trabalho, quando iam fazer uma prova. Elas sentiam justamente com um grande sentimento de autossuperação, um grande sentimento de coragem para realizar aquilo. Então, é um trabalho científico dessa psicóloga. Então, gente, vocês viram que a postura corporal vai determinar o que o meu cérebro faz. Imagino que a gente pensar e falar várias vezes ao dia. Mais ainda, outro trabalho científico muito interessante, ele tem alguns resultados inconsistentes, mas só para dar exemplo, como a postura corporal durante alguns minutos pode influenciar nosso cérebro a produzir químicas benéficas e outras maléficas. Foi feita uma pesquisa com essa é chamada teoria do biofeedback facial. Pegou justamente algumas pessoas e pediram para colocar um lápis na boca, na posição horizontal, forçando um sorriso. Outras pediram para segurar o lápis como se fosse um charuto ou um cigarro. E outras sem nada na boca. Pediram para que essas pessoas lessem um texto sobre vida, sobre urbanismo e etc. E respondessem algumas questões. A pesquisa demonstrou que as pessoas que tinham forçado um sorriso com lápis na boca, elas tinham respondido de forma mais positiva aquele texto, diferente das outras. Então, forçar um sorriso produz neurotransmissores que silenciam o corpo amidalóide e produz serotonina, ocitocina, dopamina, neurotransmissores, química do cérebro relacionada à felicidade. Isso, gente, uma simples pesquisa. Essa mesma pesquisa foi variada com uma outra situação. Pessoas que tiveram o lápis segurado na boca na posição horizontal e outras não tiveram, e pediram para que essas pessoas olhassem ou procurassem rostos em figuras sorridentes, felizes. As pessoas que tiveram com o lápis na boca nessa posição encontraram mais rostos felizes em figuras do que aquelas que não ficaram com o sorriso forçado, utilizando o lápis na posição horizontal. Então, pesquisas científicas, uma postura simples. E também, gente, vice-versa. Postura, quem aqui tem, se quiser, vocês fazem isso em casa, tá, gente? Colocar os ombros caídos, cabeça caída, e ficar assim uns 5 minutos. E andar dessa forma. Isso produz justamente uma sensação de angústia, de tristeza, ou predispõe a sentir isso. Tem pessoas que são mais sensíveis, outras menos. Você ficar assim 5 minutos. Imagine uma pessoa ficar assim horas, semanas. Ela vai entrar no quadro depressivo. Postura corporal, determinando como o cérebro trabalha. Repetidamente. Por isso que os estudiosos em neurolinguística, o PNL, ou justamente inteligência emocional, a postura é sempre os ombros erguidos e a cabeça levemente erguida. Você está falando para o seu cérebro que você é vitorioso, que você tem espiritualidade, que você pode. Porque o cérebro, a repetição é a mãe do aprendizado. Você está determinando, você está programando ele. Gente, o cérebro é incrível, gente. Assim como a gente programa um computador, uma máquina, a gente faz isso com o cérebro. As pesquisas científicas demonstram isso. Se tem aqui um ar-condicionado nessa sala, eu vou programar esse ar-condicionado no termostato dele para esfriar a sala a 21 graus. Eu coloco lá, 21 graus. O termostato vai trabalhar 21 graus. Ele não vai esquentar, nem vai justamente cair abaixo de 21. Ele vai ficar no 21. O cérebro é a mesma coisa. Você dá uma programação para ele, ele vai trabalhar ali. Ele não vai fazer nem mais, nem menos. Minha vida é uma droga. Eu detesto meu trabalho. Minha vida é um karma. Eu sou muito velho para aprender isso. Ou sou muito novo. Ah, eu vou ter uma doença. Ah, as coisas dão certo para os outros, para mim não. O cérebro começa a trabalhar. Ah, Carlos, eu falo isso de vez em quando. O cérebro vai ser programado. As preocupações, então, nem se fala. Reclamar, então, puxa vida. Eu aqui não tenho a citação, mas a Universidade de Stanford, certa vez, elaborou um trabalho sobre as chamadas reclamações. Nós reclamamos, em média, 15 a 30 vezes por dia. Isso é muito para o cérebro, muito. Os amigos espirituais, gente, falam que é natural a gente reclamar num momento de estresse, num momento justamente de um desgosto muito grande, tá de cabeça cheia, esperava uma coisa, uma situação e aconteceu outra. É natural. Mas tornar isso um hábito vai gerar problema para o nosso cérebro. Porque a gente começa justamente a torrar o nosso cérebro e ativar o corpo da amígdala, porque reclama de tudo. Porque você está pedindo para o seu cérebro trabalhar daquele jeito. Lembra que eu disse? O cérebro tenta encontrar coerência, congruência entre aquilo que você fala, sente e como ele trabalha. Se a gente começa a reclamar de tudo, o cérebro vai começar a reclamar de tudo. Ele vai trabalhar para a gente reclamar. Ah, você não vai reclamar? O dia está ruim. O cérebro fala isso.
Se você começa a reclamar de tudo, ele vai reclamar. Nossa, essa comida no restaurante está ruim. Nossa, aqui está cheio, hein? Mas está calor hoje, hein? Nossa senhora, que mixaria de dinheiro eu recebi hoje, hein? Reclama de tudo. Porque o cérebro é programado para isso, gente. A gente vive no automatismo. A gente tem o hábito de viver no hábito de um homem de mente do dia a dia. A gente está acostumado a entrar nesse automatismo. Então nós temos que quebrar esse automatismo, pensando em coisas diferentes, fazendo coisas diferentes, selecionando coisas diferentes. Porque começa a criar novas conexões. E mais ainda, o nosso cérebro, gente, ele vai captar, vai absorver tudo. E nós somos muito reativos também diante de situações negativas e indiferentes a situações boas. Vocês conhecem essa história, todos nós passamos por isso, já passamos. Acontece uma coisinha desagradável, acabou o mundo. Ah, meu Deus do céu, minha nossa, eu sabia que isso ia acontecer, o que eu vou fazer? Que desgraça. Quando acontece uma coisa boa, a gente, legal, bonitinho. Nosso cérebro recebe aquilo e tal. O nosso cérebro, então, ele passa a ser programado para ser super reativo a algo negativo. Esse eu vou quebrar, eu vou discutir, mas eu não vou comemorar, não vou agradecer nas coisas mais simples. Mas que bobeira, Carlos, eu vou o quê? Agradecer o quê? Agradecer a comida que você come e vibrar. Passar hoje, no final do dia, um exercício que a gente deve fazer. O que valeu a pena viver o dia de hoje? Poxa, o que valeu a pena o dia de hoje? Não fiz nada excepcional, foi uma rotina hoje, Carlos. Pensa naquilo positivo. Saber ver as coisas mínimas. Hoje eu consegui conversar um pouco mais com meu filho ou minha filha. Hoje eu consegui fazer um trabalho, eu recebi um elogio do meu chefe. Hoje eu tomei um café como há muito tempo não tomo. Você está programando o seu cérebro para reconhecer cada vez mais momentos positivos. Problemas todos nós temos, sempre vamos ter, gente. É um treinamento para a gente ficar cada vez mais super reativo a coisas positivas. E vibrar, dizer, yes, consegui. Foi legal aquilo. Poxa, como aquilo foi marcante hoje. Eu consegui ficar menos irritado no trânsito. Então, gente, perguntaram o que eu fiz de bom hoje. O que valeu a pena viver o dia de hoje. O nosso cérebro sempre é assim. Para terminar, gente, eu quero aqui terminar com 2 mensagens. Justamente isso aqui é um trechinho justamente de uma mensagem do livro que eu indico para vocês, do Espírito Irmãos do Fô, através da mediunidade de Vanderlei de Oliveira. O livro chama Jesus, a Inspiração das Relações Luminosas. É apenas um trecho do capítulo demonstrando a importância da fé. Eu, quando coordenava a mocidade, já há muitos anos atrás, e eu ouvi muitos colegas comentários também. É engraçado, os espíritos, quando vêm dar mensagem, eles falam da mesma coisa, né? Falando de fé. A gente está cheio de problemas, eles vêm falar de, meu irmão, vamos ter um pouquinho mais de fé. Meu irmão, vamos fortalecer a nossa fé. Isso não é possível. Os espíritos não têm outra coisa para falar. A inteligência emocional vem comprovar o que eles sempre estão falando. A importância do pensamento positivo. Pensamento positivo não é apenas uma questão de citação motivacional, gente. Vocês estão vendo que ele é capaz de fazer a mesma coisa que os outros pensamentos fazem. Moldar o nosso cérebro para positividade, para a saúde. Então, o que os espíritos chamam de fé, a gente pode trocar por pensamento positivo, por assertividade, por vontade de fazer as coisas, acreditar que vai dar certo. Então, é só o que ele diz, a fé impulsiona o avanço, a inconformação aprisiona os talentos. O que é inconformação? Revolta, não aceitação, negatividade, reclamação. A fé cria movimentos na direção do destino. Olha só, o pensamento positivo faz o seu cérebro, qualquer pensamento, mas trabalhar para você. O cérebro leva você a fazer ações inconscientes para chegar em determinado ponto. A fé cria esses movimentos. A inconformação altera a rota do rumo da desorientação. Reclamo, a vida está péssima, não faço, tenho que fazer, tenho hábitos terríveis. Mesmo em tom de brincadeira, fico falando coisas pejorativas sobre mim e sobre a minha vida. A fé realiza, isto é, o pensamento positivo faz o cérebro ter aquela ação para o que você quer. A inconformação desanima. A fé aprimora o raciocínio, a inconformação nos confunde. E para terminar, eu quero terminar com esta frase da Mary Shelley. A Mary Shelley, ela não é conhecida no nosso meio, mas vocês conhecem um trabalho que ela escreveu. Mary Shelley foi uma escritora, uma mulher muito moderna para a sua época, do século XIX, na Inglaterra. Foi uma mulher muito inteligente. Escreveu vários livros, mas a obra mais conhecida entre nós é o Dr. Frankenstein. É esse épico gótico que sofreu várias modificações para o cinema, para o teatro. Ela é autora do Dr. Frankenstein, o Monstro Frankenstein. E ela nos deixa essa brilhante frase que eu quero comentar sobre ela. Olha o que ela diz, gente.
Uma infelicidade se caracteriza por um ser que sempre sabe mais que deve, mas nunca sabe que tudo que precisa. Quer dizer, a pessoa sabe mais do que deve, mas não sabe daquilo que realmente precisa. Meus amigos, há muitas pessoas, todos nós, e muita gente, quer ficar menos estressado, quer ter muita prosperidade, felicidade e alegria. Mas essa mesma pessoa que deseja isso, ela discute todo dia dentro de casa com os familiares, entra na internet ou nas redes sociais para bater boca, não come bem, não dorme bem, não faz atividade física, acha que fazer psicoterapia é coisa de doido, reclama sempre que está com falta de dinheiro ou falta de tempo. Isso vai dar certo? Essa pessoa vai ter prosperidade e crescimento? Você acha que essa pessoa vai conseguir fazer alguma coisa? Quer dizer, ela sabe de muita coisa, está sempre na internet, está sempre vendo notícias e etc. Mas nunca sabe de tudo que precisa, que é aquilo que faz a pessoa crescer. Então, a mensagem de Mary Shelley, numa época que só existia a imprensa escrita, a gente deve começar a selecionar coisas mais saudáveis para o nosso cérebro, para a nossa emoção, para o nosso espírito. Começar a selecionar mais os nossos filmes, selecionar quem seguimos nas redes sociais, selecionar justamente o tom ou o conteúdo das conversas que temos com os amigos ou com os grupos, selecionar o que a gente lê, selecionar os nossos lazeres, para começar a programar o nosso cérebro, para sair dessa rotina mental de homem comum ou dessas programações que nós temos, que foi feita desde a infância, ou até de outras vidas. Nós somos repetidores de comportamento, como diz o Espírito Filomeno de Miranda. Muitas das crenças que temos hoje, nós começamos lá atrás. Então está no momento mais do que nunca começarmos a adquirir bons hábitos. Esses bons hábitos se faz repetidamente. 1, 2, 3, até um ponto que ele passa a ser automático. Que Jesus nos abençoe, muita paz. Obrigado pela atenção de vocês.